Graça e paz, glória a Deus. Vamos estar estudando 1 João, capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Então, João está continua falando sobre a luz. Deus disse: haja luz. Quando ele diz haja luz, ali é o Messias, é Cristo, o Filho de Deus, gerado pela palavra. Ele é a luz do mundo. Então ele é a vida. Passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Cristo nos ensina como agradar a Deus e como sair das trevas, da morte, da rejeição de Deus. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então a morte está nas trevas, o pecado está nas trevas, o que não ama seu irmão está nas trevas, o que não pratica a justiça está nas trevas, então está morto. Na morte há a escuridão, as trevas do distanciamento de Deus. Quem anda com Deus anda na luz. Então nós já sabemos que saímos das trevas da morte para a luz da vida quando amamos os irmãos, porque foi exatamente isso que Jesus nos ensinou, a amar. Quem não ama seu irmão permanece na morte, permanece nas trevas, permanece separado de Deus. E o salário do pecado é a morte, é ir para as trevas. O pecado está nas trevas. Toda obra do mal que é pecado é obra das trevas também. Versículo 15. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então a vida eterna é a vida com Deus, é estar na luz, estar com Deus, contemplando a face de Deus, viverá eternamente. O que pratica, obedece à palavra de Deus, permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Então vida eterna é a palavra de Deus em nós, é Cristo, o verbo de Deus que encarnou, fez carne e veio habitar conosco, e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Então, gerado pela palavra, unigênito, nós nos tornamos agora filhos de Deus pela fé em Cristo, irmãos em Cristo. Cristo passa a ser nosso irmão mais velho, que nos ensina como agradar o Pai, pois ele é a luz de Deus, toda a vida eterna, toda a salvação, toda a bênção vem do alto, vem de Cristo, vem do Messias revelado, a luz de Deus se revelando a nós para andarmos com Deus na luz. E o dom supremo da luz é o amor. Então, aquele que ama é nascido de Deus. Deus é amor. Então, a luz vai revelar, principalmente, além de todos os dons, todos os frutos do Espírito, o amor. Ele deu a vida por nós, é que nós conhecemos o amor. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, o amor que reflete, que espelha. Nós temos que ser imitadores de Cristo, amando. Como Ele nos amou, nós temos que amar os nossos irmãos. Aí está a luz. Versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Então, esse reflexo de conhecermos a Deus, que Ele é amor, conhecermos através de Cristo, da revelação do Messias, de todas as coisas, mostrando o Pai que Deus é amor, então vai amar o seu irmão. Nós temos comunhão uns com os outros, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Comunhão de amor, comunhão de socorro, comunhão de ter a graça, a alegria, paz, a presença de Deus, todas as bênçãos do céu, e desejarmos que o nosso irmão também tenha, e contribuirmos para que o nosso próximo também receba todo o bem, toda a bênção, toda a graça, toda a paz, toda a alegria, o batismo com o Espírito Santo, tudo que Deus tem para dar, que nós queremos receber, desejamos receber para sermos felizes, desejamos também para o nosso irmão. Também a comida, o pão,
o alimento do corpo, da alma, do espírito. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Então, o amor de Deus revelado pelas obras, pela esmola, pelo bem, pelo socorro ao irmão necessitado. Versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Então, as boas obras acompanham. Temos a fé, a graça, entramos na luz, somos salvos, conhecemos a Deus, e se temos comunhão com os outros, se nosso irmão está do nosso lado, eu vou ter obras para realizar em favor do meu irmão. Não só amando de palavra nem de língua, mas em obra, realizando a obra, ajudando, socorrendo, alimentando, vestindo. Isso é obra, em obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Então nós realmente estamos salvos quando amamos, quando andamos com Deus, contemplamos a face de Deus, conhecemos a Deus através da palavra que é Cristo, do verbo de Deus, nos ensinou a amar, que nos amou primeiro. Agora nós amamos a Deus, amamos a Cristo, amamos ao nosso próximo, temos comunhão uns com os outros. E aí, nesse ambiente de luz, de arrependimento, de sairmos das trevas, nos convertermos, voltarmos para a luz, lá do início, nós, então, somos salvos, andamos em salvação, nessa salvação do amor, nessa salvação da paz, a salvação da alegria, a salvação que representa a presença de Deus, a glória de Deus. Começamos a dar glória a Deus, graças a Deus, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, que em tudo dei graça. Quando nós chegamos a este ponto, realmente estamos salvos. Nós somos salvos para a luz, para andar na luz, para andar com Deus, para termos intimidade com Deus, para sermos filhos de Deus. Então, se manifesta na terra os filhos de Deus. Agora vamos ler novamente Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então, nós vemos que a obra, a religião pura e imaculada, que agrada a Deus, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Que andamos na luz, reconhecemos o amor de Cristo, morreu por nós, ele nos ama muito, ama de tal maneira o Pai que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabemos da obra de Deus de redenção. Então, se vamos andar neste mundo, na presença de Deus, na luz, e junto com os nossos irmãos, nós vamos amar os nossos irmãos. Será natural e será obrigatório. Quem conhece a Deus, quem ama a Deus, amar o próximo. Então vimos João defendendo a palavra de Deus, dizendo, ensinando isso. Vemos agora Tiago reforçando. Mas vamos ver que esta palavra de visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo, isso é andar em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, como diz o autor da carta aos Hebreus. Andar em justiça, em verdade, como lemos em João, agora em Tiago. Nós vamos ver também em Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo de número 16, que diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Então a grande vitória que nós temos aqui estudada em Apocalipse e outros textos da Palavra de Deus é a vitória sobre o mal, é a nossa grande batalha. É lavar, purificar, tirar a maldade, porque o homem pecou, então teve conhecimento do bem e do mal, foi expulso do jardim do Éden, e ele então leva na carne essa bagagem do conhecimento do mal, que é o poder da carne tentar se apoderar do reino de Deus, da terra, do domínio, e reinar sem Deus.
é desobediência, é pecado. Ali houve separação, nosso pecado, nosso orgulho. Então, nós temos que nos lavar, purificar disso, dessa maldade. É o que nós temos estudado nos versículos anteriores, nos textos anteriores, de lavarmos as nossas vestes, purificarmos, então, tirar essa maldade, vencer o mal. Tirar a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Veja, má obra, atos é que são condenáveis, são condenados por Deus. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo. Veja, é vencer o mal, fazer o bem, amar ao próximo e praticar a justiça em todo o tempo. Procurai sempre o que é justo, o que é sincero, o que é verdadeiro. Isso agrada a Deus, isso é luz, isso é andar na luz. É falar a verdade, é obedecer a Deus, é conhecer a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. Isso é andar na justiça, andar no caminho estreito, fazer o bem, isso é luz. E veja aqui o que Isaías diz, da mesma forma que Tiago disse. Ele diz assim: ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então, o mesmo texto que nós temos lá em Tiago, nós temos aqui em Isaías. Então, Tiago não está inventando algo para Lutero, falar que não convém, que é uma epístola de palha, que não tem fundamento. Ele tem fundamento. E tem muito mais fundamento do que hinos tradicionais protestantes, que estão fora deste contexto, que não dão esta ênfase: ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas, que Tiago havia já dito, nós acabamos de ler, que essa é a verdadeira religião para com Deus, é cuidar das causas dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. Então veja agora o versículo 18. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Então veja o que está aqui. O que nós temos? O que Tiago disse, que a fé sem obras é morta. Que nós vamos ter os nossos pecados perdoados, a nossa roupa, nossa veste lavada, e elas se tornarão brancas como a neve, a nossa própria vida se tornará branca como a lã, se nós ajudarmos o oprimido, fizermos justiça ao órfão e tratarmos da causa das viúvas. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. É uma repetição lá do Êxodo, da lei, dos mandamentos de Deus, de Deuteronômio, da palavra de Deus, lá na Torá. Isaías repete, Tiago confirma. Então vem desde lá da Torá, desde o início, passando pelos profetas, indo até Jesus, que fala sobre isso, e confirmado por Tiago. E por Paulo e por João, acabamos de ler também João da mesma forma. Então veja o que nós temos falado aqui em todos os estudos, que o protestantismo, ao tentar eliminar o catolicismo e a sua doutrina, ele foge da palavra de Deus. A palavra de Deus que fala de dar esmola, de ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas, isso trará a purificação do pecado. Então essa é a verdade, essa é a palavra de Deus, é o que nós acabamos de ler. É exatamente isso. Não tem o sangue aqui, não temos referência à aspersão do sangue, ao sangue, sim, neste sangue lavado, como eu mencionei que cantamos hinos. Que aqui nós deveríamos cantar: se ajudarmos o oprimido, se fizermos justiça ao órfão, se tratarmos da causa da viúva, nossa veste será mais alva do que a neve, sim, mais alvo do que a neve eu serei. Se eu amar, se eu der esmola. Deveria ser assim. Este é o correto. Essa é a palavra de Deus verdadeira.
E veja que é tão importante que o versículo 18 diz: vinde então e raciocinemos juntos. Então, como no protestantismo nós vemos que não, em geral, não se pode raciocinar, não se pode trazer este texto, não se pode juntar Tiago com João, agora com Isaías, nós estaríamos defendendo o catolicismo e fazendo ele continuar. E o propósito do protestantismo é destruir. Então, veja bem a que ponto chegamos. Não pode haver raciocínio, não pode haver esse estudo, não pode haver conhecimento. E a palavra de Deus está dizendo que nós temos que conhecer a Deus. Temos que ter fé, a fé vai levar a conhecer a Deus, andar na luz. Então vamos conhecer a Deus e vamos andar neste caminho, vamos andar no caminho do nosso Pai, vamos aprender com Ele, nós somos filhos. Nós temos que realizar a obra de Deus, as obras, o bem, a obra mesmo, prática, ajudando, dando esmola, socorrendo o aflito, o necessitado, como temos aqui na palavra de Deus. A promessa de bênção, comereis o bem desta terra, vitória, paz, prosperidade. Então veja que nós vivemos um momento em que o protestante foi levado a um momento de confusão, não ganhou, perdeu o que queria, não convenceu ninguém, não convenceu a sua nação. Faltava este raciocínio, faltava este entendimento, é o que falta. Por isso que eu tenho aqui também defendido. Há necessidade de uma nova reforma. Há necessidade de se abrir a Bíblia, ir para os púlpitos, confessando o erro, confessando o engano, confessando o seu pecado, confessando a sua maldade. Você quis destruir a outra religião e quis colocar a sua. Você tinha intenção, mas a sua intenção não estava correta. Você estava enganado. Então, consertar, arrepender, pedir perdão e realizar uma nova reforma, em que nós vamos amar ao próximo, vamos mudar nossos hinos, nossas composições, vamos falar de esmola, vamos dizer que Pedro, Tiago, João falaram para Paulo que ele apenas tivesse lembrança, cuidado de lembrar dos pobres, de cuidar dos pobres, o que Paulo procurou fazer diligentemente, de que Cornélio dava sua esmola, fazia sua oração. Por isso Deus enviou o anjo abençoando, dizendo: Cornélio, a sua oração, a sua esmola chegaram ao céu, chegaram diante de Deus. E este povo protestante quer dizer que está correto e que por isso será abençoado. Não está correto. Estão sofrendo derrotas, vergonha, passando por vexames, porque estão errados. E aqui diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Então nós temos que rever nosso ensinamento. Temos que andar na luz primeiro, como Ele na luz está. E aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A luz é onde nós conhecemos as coisas, onde as coisas são reveladas, as coisas ficam claras. O entendimento de Deus, a vontade de Deus, que é dar esmola, que é fazer como o samaritano, como Jesus disse, o samaritano deu para o homem que havia caído nas mãos dos salteadores, cuidou dele, deu dinheiro, passou o azeite, tinha o vinho que representa a alegria, compartilhar a alegria. Então, nós precisamos de um arrependimento para voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, do socorro. Então, rever nosso ensino, rever nosso inário, rever nossa prática e incentivarmos uns aos outros a prática das boas obras. Diz assim o versículo de número 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então vem crise, vem prejuízo, vem avareza que vai levar à perdição. É o que está escrito aqui: sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então,
Nós temos aqui uma palavra profética, uma palavra de Deus. Tem que haver arrependimento. Tem que se subir ao púlpito no dia principal, no domingo mais importante, no domingo da ceia, falar: nós estávamos errados. Ou nós lemos errado, ou nós não prestamos atenção no texto, ou nós tínhamos tanta vontade de destruir o catolicismo que nós nos enganamos, que nós não queríamos admitir os acertos dos católicos para que eles não permanecessem existindo. Nós queremos pedir perdão, perdão aos católicos, perdão aos espíritas. Nós temos que pedir perdão pelo nosso pecado, temos que fazer como Davi fez, como Daniel fez, como os homens de Deus, as mulheres de Deus, os profetas, como fizeram, como Salomão fez, como Deus orientou ali no templo a Salomão, que nós possamos nos humilhar, nos quebrantar, nos arrepender, nos lavar, purificar e tirar toda essa maldade. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.